conversar agora sobre a relação da trombose e anticoagulação em vigência da Covid-19. Para explicar melhor tudo isso, eu converso via Skype com o angiologista e cirurgião vascular que não para de estudar sobre esse e todos os assuntos ligados à medicina, em especial a área em que atua, Dr. Fernando Bacalhau, que já está aqui via Skype. Olá, doutor Fernando, como vai? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Uma alegria revê-lo. Tudo bem, graças a Deus, uma alegria recebê-lo aqui mesmo que virtualmente, para a gente conversar um pouquinho aí sobre a Covid-19, trombose, anticoagulação. Tem relação? Tem tudo a ver. É uma alegria enorme a minha estar aqui falando contigo, adoro o programa de vocês. E tem uma relação super grande a Covid com a anticoagulação e a doença vascular, Cláudia. A gente está trabalhando de frente, né? Agora nesse momento eu estou trabalhando mais nas UTIs com um paciente grave, que é o paciente da trombose aqui. Eu estava escutando você aí com o Irã há pouco, né? Você lembrou uma coisa muito importante, né? Todo mundo que pegou, que vai evoluir mal. A gente recebe muita notícia, recebe muita informação, e aí a pessoa fala, poxa vida, posso evoluir mal, o número de mortes subindo a cada dia, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho aqui de fé, como ele mesmo disse, né? Vamos falar um pouquinho de sintomas que não são graves, sintomas leves, e como tratar os casos graves, né? Que são os casos que eu estou atendendo, porque pega bem a minha especialidade, né, Cláudia? Da parte dos pacientes graves, a parte da trombose é uma trombose diferente. A gente observa nos pacientes, Cláudia, que existe, além da pneumonia, microtrombos, microcoágulos nos pacientes com lesão pulmonar e lesão renal, tá? A gente está bastante preocupado e bastante de olho na função renal dos pacientes. Então, a gente está todos os dias aqui na UTI, e a gente tem visto que o número de pacientes que estão precisando de hemodiálise, Cláudia, estão aumentando, infelizmente. Então, a gente estava em torno de 28%, hoje está em torno de 32%. Então, a cada 3 pacientes que eu tenho na minha UTI, hoje, um paciente precisa de hemodiálise. Então, como que a gente está manuseando isso, claro, com tudo. Então, a gente, porque você vê assim, o estudo da cloroquina, o estudo da azitromicina, nós estamos pegando todos os estudos, estamos super atualizados, a gente chega para a família, pesa riscos e benefícios e fala, vamos entrar com tudo, antirretroviral, zitonavir, hidrocloroquina, azitromicina, Clexane anticoagulante em dose pequena, em dose profilática. Não adianta dar altas doses, os estudos já mostram que não tem benefício. A pequena dose é o ideal, Cláudio, para a gente pegar como um guarda-chuva, tentar cercar com todas as áreas o Covid aí também. Ok. Você falou de anticoagulante, então você está falando do tratamento dos pacientes que já estão em caso mais grave, né? Não sei se você já tinha terminado, você fez uma respiração, eu puxei aqui. Mas dos pacientes mais graves, a gente se concluiu, é isso, doutor? Eu acho que sim. Dos pacientes mais graves, Cláudio, a mensagem que eu quero passar para o pessoal é que a gente está usando de tudo, né? Claro, analisando riscos e benefícios, mas a gente não... Cada pessoa é importantíssima, cada caso é único, cada família é única, então a gente tem dado o nosso melhor. E o que é o nosso melhor? Tudo o que tem na medicina, todas as medicações para tentar prevenir. Casos leves, casos médios. Desculpa, Cláudia, quando a gente está longe assim é difícil, né, a gente mas conversar. Não tem problema. Eu ia te perguntar dos pacientes que estão anticoagulados por outros motivos, talvez pacientes que já tiveram trombose ou pacientes com histórico de trombose, anticoagulado ou não. Esse paciente fica muito assustado e eu fico assustada com o susto deles diário, porque sei que isso não é benéfico para a saúde como todo, né? Por isso até que eu chamei bastante atenção
atenção na conversa com o médico cardiologista de que esse vírus, ele se apresenta em uma pessoa de forma muito leve, outras assintomáticas e outras mais graves, outras levam a óbito. Mas, porque o paciente teve uma trombose ou é anticoagulado, ele vai necessariamente ter uma Covid-19 forte? Não, Cláudio. Excelente pergunta, eu fiz um post semana passada sobre isso. O paciente que teve uma trombose, ele é um fator de risco para casos graves. É aquela pergunta que você fez para o Irã. Tem casos que não são tão graves, outros casos mais graves. Como é que a gente vai diminuindo fatores de risco? A trombose é um fator de risco. Só que a trombose tem um comportamento diferente das outras doenças, como hipertensão e diabetes. Após 3 semanas, o trombo ele fica estável, ele fica mantido adaptável, silencioso. Então, o paciente que teve uma trombose, o que está tratando uma trombose atualmente, ele é um fator de risco, mas não é tão grave assim. O diabético é pior, o paciente com trombofilia é pior, então, mas ele é um fator de risco, principalmente se ele passou de 3 semanas. Dessa parte de trombose, Cláudia, eu queria fazer um adendo e puxar uma linha nesse ponto. Nós temos pacientes que estão em quarentena, então, pessoas que estão com sintomas bastante leves ou então pessoas que estão normais, estão em casa. E em casa você pode fazer coisas que propiciam, que levam a levar uma trombose mais facilmente. Então, esse paciente que na quarentena teve uma trombose por repouso exacerbado, por uso de álcool exacerbado, esse paciente, ele é um paciente de risco. E esse paciente é uma exceção. Esse paciente precisa anticoagular com altas doses, terapêutico, dose máxima para ele. Porque ele estava em repouso, ele estava em casa, às vezes em home office, trabalhando aqui, sentado por longos períodos, e teve a trombose. Procurou ajuda, Cláudia, anticoagulante para essa pessoa. Anticoagula ele legal, porque ele tem aí 2 fatores de risco também, né? Então, nós estamos classificando, Cláudio, 3 pacientes. O assintomático, o que está em quarentena, esse cara a gente tem que ficar super atento, telemedicina, Instagram, chama os nossos canais aqui para a gente não deixar esse cara doente. Sintomas leves, então muitas vezes as pessoas estão com sintomas e tratam em casa. Então a pessoa fala assim, Fernando, estou com Covid, preciso me internar? Não. Precisa tomar os cuidados de proteção, tomar as medicações para o seu caso e ficar de repouso, cuidar do seu corpo, cuidar da musculatura. E os casos graves, aí a gente vai estudar cada caso individualmente, né, Cláudia? Perfeito. Eu vou abrir espaço para a gente receber perguntas do nosso telespectador e volto contigo em 2 minutos, combinado? O Skype tem ajudado muito, né? Eu sei que os seus pais não moram em São Paulo, deve ser uma saudade grande. Vocês estão fazendo bastante videoconferência, bastante ligação por vídeo? A gente tem usado bastante aqui para ver a família, né? Os meus pais agora estão morando em São Paulo. Eles já estão em São Paulo. Mas eu tenho um bebê, né? Estão em São Paulo. A gente está aqui, mas a família está tudo em Novo Horizonte. A família da Karen está em Bela Vista do Paraíso, lá no Paraná. A família da Karen do Paraná. E a gente está com a bebezinha aqui de 11 meses, a Laura, né, a Laurinha. E aí, para mostrar a bebê, que tem isolamento, não dá para levar sempre, né? Então, a gente usa aqui o FaceTime, o Skype, para falar aqui, pessoal, aqui a bebê, como é que tá? Nasceu o dentinho, nasceu essa coisa assim. E era até um medo meu, assim, foi, poxa, agora a gente vai para frente, com o bebê pequeno em casa, né? Mas é o que o Irã falou, fé em Deus e vamos lá resolver, trabalhar, para isso passar logo, né? Para a gente resolver isso aí tudo. É isso mesmo. E temos perguntas aqui, a turma participa, você sabe, né? A primeira delas diz, olá, me chamo Ana, quero saber o que é que provoca vermelhidão na planta dos pés e dor nas pernas. Pode ser trombose? Difícil, Ana. Muita coisa pode dar vermelhidão na planta dos pés. Geralmente a trombose dá mais na panturrilha, sabe? É o primeiro lugar que dá. Difícil de começar nos pés. Ali tem veias muito pequenininhas, veias muito miúdas. Então, geralmente as veias que têm um fluxo menor, que entopem, ficam na panturrilha. Pode acontecer, mas geralmente não dá vermelhidão não, dá um inchaço maior, assim, parece um pãozinho, sabe, Cláudio? E aí ela fica inchada assim como um todo, assim, 3 dias, assim. Não sei acho que não é trombose não, viu?
Muito bem, tomara que não seja. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: doutora, adoraria mandar a minha foto, pois estou de óculos, máscara, luvas e meias para não ter trombose, pois ouvi dizer que a Covid-19 causa tromboses. Estou fazendo certo? Está fazendo certo, mas não é tudo isso também, principalmente dentro de casa. Eu recebo muitas perguntas no nosso Instagram, tal, pessoal, eu preciso usar meia aqui o tempo todo. Esse trombo do Covid é um trombo inflamatório, Cláudio, é um trombo de infecção, ele não é um trombo de estase, a pessoa fica parada e entupiu a veia, não é assim. Então, são pequenos coágulos, microcoágulos que se fazem nos pulmões e nos rins. Então, melhor do que a meia elástica, se ela puder deambular a cada 2 horas, caminhar, vai ao banheiro, sabe, volta, toma água aqui na cozinha e tal. Se está trabalhando, evitar ficar na frente do computador longos períodos, sabe, principalmente em home office. Caminhar é melhor que a meia elástica nesse ponto, viu, Cláudia? Perfeito. Tem até que lembrar para a turma que tem um risco de trombose, já ciente de que tem esse risco, de que na época da quarentena a gente não pode ficar solto, largado no sofá o dia inteiro, né? Não é porque a gente não pode ir para a rua fazer exercício, não pode ir para a academia porque elas estão fechadas, que a gente vai ficar com o corpo parado. Vamos dar um jeitinho de fazer pelo menos uma caminhada dentro de casa mesmo, fazer alguma atividade para mexer o corpo, né, doutor? Verdade, Cláudia, tem que se mexer. Essa parte de quarentena aí, a gente tem que se autopoliciar, tem que se cuidar. Perfeito. Tenho mais uma pergunta aqui, que é da Silvia, e ela diz assim: boa tarde, doutor, eu fiz tratamento de varizes e depois surgiram muito mais veias e dói muito. O tratamento pode piorar outras veias? Como sei se continuo ou não? E pode prejudicar se eu pegar a Covid? Não tem relação nesse ponto de prejudicar com a Covid, tá? Olha, Silvia, normalmente o tratamento da veia, a gente corrige as veias doentes, tá? Então, você faz um exame, faz um Doppler, avalia toda essa parte da circulação profunda, mas pode ser que tenha ficado algum vasinho, ou pode ser que tenha surgido outro vaso. Então, o vascular é igual ao dentista. Uma vez por ano, você tem que vir com a gente, fazer um Doppler, para a gente dar uma avaliada nas veias profundas. Lembra que essa parte superficial, Silvia, essa parte que a gente está vendo a olho nu, é apenas a pontinha da lesão. A gente tem que olhar sempre abaixo, com um Doppler. Eu recebi, Cláudia, uma mensagem depois da nossa live na segunda, de uma ouvinte sua. Ela falou assim: Fernanda, me dá um remédio para dor na perna. Muitas vezes não é só dar um remédio, é você ter que tratar a causa, não tratar os sintomas. Tem que fazer um Doppler, tem que avaliar. Normalmente não, as varizes, uma vez tratada, tirada a veia doente, não volta mais, aquela veia foi resolvida. Mas não impede de outras veias ficarem doentes também. Tem que acompanhar, tem que avaliar. Mas não é fator de risco para o Covid, viu? Geralmente varizes é doença de quem é muito ativo, muito trabalhador, corre muito. Esse paciente nem atrapalha, nem ajuda no Covid. Ok. Doutora, eu estou vendo aqui que muitas perguntas são parecidas e aí tem algumas que falam assim, que gostariam de fazer nesse momento o tratamento para varizes, pois sabem que algumas clínicas estão abertas, porém estão com medo por conta da doença. Podemos fazer esse tipo de tratamento e aproveitar esse tempo de quarentena ou não é indicado? Alguns tratamentos são indicados sim, viu, Cláudio? Por que a gente trata a varizes? Para evitar fatores de risco, aquilo que a gente fala no programa quando a gente vai aí. Evitar dores, evitar trombose, evitar flebite. Então, você vindo nesse momento para tratamento, você previne doenças futuras. Então, a gente não está com a clínica fechada. O Ministério da Saúde passou várias normativas, você tem que ter espaço maiores, essas coisas que passam na internet, cuidados, higiene das mãos, máscaras, isso que a gente está cansado de saber. Então, se você tiver uma lesão na perna,
é um momento, pode fazer com toda a precaução. Mas tem vasinhos muito estéticos que eu acho que não é o melhor momento. Então, que a pessoa que tem aquele vasinho no nariz, aquele vasinho no rosto, que vai ter que manusear a face, é puramente visual. Espera mais um mês, espera mais 2 e tal. Mas se você tem uma lesão na perna, uma veia, não deixa ela crescer. Trata ela no momento de agora, hoje, sabe? Resolve isso já. A gente está com, digo a gente, porque todos da nossa sociedade vascular está com várias normativas, horário espaçado, atenção redobrada, pessoal reduzido para tratar com segurança aí também. Perfeito. Dá uma ligadinha pra gente, essas coisas assim, pode perguntar, porque assim, meu caso é assim, assado, né? Cada caso é tão individual, né? Ótimo, perfeito. E essa aproximação médico e paciente é tão necessária. Que bom que você deixa esse contato aberto. Quero te agradecer. Muito bom revê-lo, muito bom poder conversar contigo. Vou passar os contatos aqui e aí eu tenho certeza que você vai cuidar bem. Você e a Karen atendem sempre tão bem os nossos telespectadores. Obrigada, um beijo para todos aí da clínica, viu? Obrigado, Cláudio, valeu. Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda no nosso Instagram da clínica, tá? Porque, repito, de graça, tá todo mundo se ajudando, a gente tá aí para orientar, informar e resolver. Muito obrigada. E o Instagram do Dr. Fernando Bacalhau é o KF Vascular, KF Vascular, tá bom? E o site kfvascular.com.br. Se você prefere ligar, 11 2337-0185. É bom quando o médico tá assim, né, acessível, né? E fala, liga aí, vamos bater um papo. Eu gosto assim. Espero que você goste também, porque a gente está sempre buscando médicos que possam atender aí as suas necessidades e possam te ajudar nessa caminhada. Porque a vida, juntos, fica melhor. Não é isso?